37. Compete aos órgãos governamentais. Inciso 1. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional da Previdência Social, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2. Encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 299. As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida, para deliberação, a maioria simples de votos. Artigo 300. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrente das atividades do Conselho Nacional de Previdência Social serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Artigo 301. Aos membros do Conselho Nacional da Previdência Social, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego, na nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Artigo 302. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Seção 2. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Subseção 1. Da composição. Artigo 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é órgão colegiado de julgamento integrante da estrutura do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. O Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos. Inciso 1. Juntas de recursos, com competência para julgar. Alínea A. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. Alínea B. Os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural do segurado, especial de que trata o artigo 38b da Lei 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29A da referida lei. A linha C, os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira, de que trata a Lei 9.796, de 5 de maio de 1999. A linha D, as contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa. A linha E, os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração das disposições da Lei 9.717. Inciso 2. Câmaras de julgamento com sede em Brasília, Distrito Federal, com a competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos. Inciso 4. Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Parágrafo 1º-A. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. O CRPS é presidido por representante do governo com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social,
cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão. Parágrafo 4º. As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representantes do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo ministro de Estado da Economia, com a seguinte composição. Inciso 1. Para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações e os recursos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 305. A linha A, 2 representantes do governo federal. A linha B, um representante das empresas. A linha C, um representante dos trabalhadores. Inciso 2. Para os órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 305. A linha A, 2 representantes do governo federal. A linha B, um representante dos entes federativos. A linha C, um representante dos servidores públicos. Parágrafo 5. O mandato dos conselheiros do CRPS é de 3 anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. Inciso 1. Os representantes do governo federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Economia e do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em Direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem. Inciso 2. Os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições, com graduação em Direito, e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS na condição de contribuinte individual. Inciso 3. Os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações, com graduação em Direito, e manterão a qualidade de segurados do regime próprio a que estejam vinculados. Inciso 4. Os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo 6º. A gratificação dos membros da Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro de Estado da Economia. Parágrafo 7º. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante ato do Ministro de Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no artigo 61 da Lei 8.112. Parágrafo 9. O conselheiro afastado por qualquer das razões alencadas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício dessa função antes do transcurso de 5 anos, contados do efetivo afastamento. Parágrafo 10. O limite máximo de composições por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social será definido em ato do Ministro do Estado da Previdência Social, por proposta fundamentada do presidente do referido Conselho, em função de quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Parágrafo 12. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou rescisão de seu vínculo contratual ou funcional. Artigo 304. Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o regimento interno do CRPS.